Martim piscou diante da luz difusa, e um brilho violeta vibrante reluziu na penumbra enquanto aqueles olhos âmbar o perfuravam. Ele não sabia se estava perdendo a sanidade por completo. Apenas 6 horas antes, estava sentado diante do computador em Seattle, frustrado com um código defeituoso e debatendo entre pedir pizza ou sushi. Agora, estava em um templo que parecia saído diretamente de um videogame de RPG, acompanhado por uma guerreira que o olhava como se ele acabasse de reescrever as regras do universo. Ele pigarreou. Certo, eu também não entendo nada disso. Mas podemos ir para algum lugar onde não pareça que uma maldição ancestral está prestes a nos despedaçar. Anita franziu os lábios, mas antes que pudesse responder, o chão sob seus pés tremeu e um estrondo ominoso percorreu as paredes. Pó caiu das abóbadas do teto, e ao longe, o som profundo de uma trompa ecoou. Anita agarrou o braço de Martim, cravando as unhas em sua pele. Os rebeldes já sabem. Precisamos sair daqui. Antes que Martim pudesse reagir, uma voz sussurrante cortou o silêncio. O guardião. Martim teria jurado que a figura de pedra havia se movido. A estátua abriu os olhos. 2 luzes brancas e ofuscantes preencheram a sala com um fogo gélido. Um som profundo e ressonante vibrou pelo ambiente quando o antigo guerreiro se moveu, suas juntas de pedra rangendo como rochas se partindo. Martim deu um passo para trás instintivamente, mas Anita segurou seu pulso com firmeza. Não se mexa, murmurou, sem desviar o olhar do guardião. Martim não tinha intenção de se mover. Seu coração batia tão forte que ele temia ser o responsável pelo próximo terremoto. O guardião ergueu lentamente uma espada colossal, feita da mesma pedra que seu corpo, e a apontou diretamente para ele. Você despertou a herança, trovejou uma voz que parecia a própria terra falando. Martim engoliu em seco. Foi um acidente? Os olhos de Anita se arregalaram, e por um instante, ele pensou que ela mesma o mataria. O guardião inclinou lentamente a cabeça. O destino nunca erra. Um novo tremor percorreu o chão, e as paredes da sala começaram a piscar, como se fossem apenas sombras de uma realidade há muito perdida. Então, um som ecoou, um som que Martim reconheceu imediatamente como algo muito, muito ruim. O tilintar de metal, o arrastar de botas sob a pedra. Os rebeldes os haviam seguido. Precisamos sair daqui, murmurou Anita com urgência. Mas o guardião avançou com uma lentidão implacável, ainda apontando a espada para Martim. Primeiro, ele deve provar que é digno. Podemos resolver isso depois? Perguntou Martim, desesperado, exatamente quando os primeiros rebeldes irromperam na sala. Vestiam armaduras negras, seus rostos ocultos por máscaras sombrias. Anita não hesitou nem por um segundo. Com um movimento fluido, desembainhou sua arma das costas e avançou para o combate. O aço chocou contra o aço, faíscas iluminaram o ar, gritos ecoaram entre as paredes de cristal. Mas Martim não conseguia se mover. Algo mantinha imóvel. Os olhos do guardião o perfuravam, e então ele sentiu uma força imparável percorrendo suas veias. A lança em sua mão começou a brilhar. O calor se expandiu em seu interior, como se algo dentro dele despertasse, algo que havia dormido por muito tempo. E então, o mundo explodiu em luz. A luz irrompeu da lança como um raio vivo, percorreu a sala e sacudiu os muros. Os rebeldes gritaram quando a onda expansiva os lançou para trás. Alguns se chocaram contra as paredes de cristal, que se estilhaçaram em 1000 fragmentos resplandecentes, flutuando no ar como estrelas ardentes. Martim permaneceu paralisado, seu braço tremia sob o peso da energia liberada. Sentiu a força atravessá-lo, como se fosse um canal para algo muito maior, algo mais antigo que aquele templo, mais antigo que o mundo que conhecia. O guardião o observava imóvel, seus olhos brancos ardendo como 2 sóis. Começou, murmurou, e sua voz agora soava quase suave, um eco distante de tempos ancestrais. Anita aproveitou o momento. Com um salto ágil, aterrissou entre 2 rebeldes cambaleantes, sua espada brilhou, e com um único golpe, ambos caíram de joelhos. Martim! Gritou enquanto atacava um terceiro inimigo. Faça alguma coisa com essa maldita lança. O que diabos eu devo fazer? Arfou Martim, tropeçando para trás. A lança vibrava em sua mão, como se tivesse vontade própria, como se quisesse guiá-lo para algum lugar. Então ele sentiu. Uma força invisível o puxava para frente, na direção do guardião.
Tropeçou, suas pernas se moveram sozinhas e, de repente, estava bem diante dele. O guerreiro de pedra se ajoelhou, apoiou um punho no chão e inclinou a cabeça em reverência. Está feito. O que está feito? Perguntou Martim. Mas antes que obtivesse uma resposta, uma força invisível o empurrou para frente. Ele cambaleou, caiu e aterrissou no peito do guardião. Não aterrissou. Foi absorvido. Uma energia fria e áspera o envolveu. No instante seguinte, ele já não estava mais na sala. Estava em outro lugar. Um lugar onde as estrelas ardiam e o tempo não fazia sentido. Viu imagens, fragmentos de uma história esquecida há muito tempo. Guerreiros com lanças erguidas para o céu, uma batalha colossal contra uma força sombria, um juramento que jamais deveria ser quebrado. E então, escuridão. Uma voz sussurrou em sua mente, antiga e carregada de tristeza. Ele está voltando. Martim arfou. Seu fôlego voltou com um sobressalto quando foi arrancado daquela visão. Ainda estava na sala, mas algo havia mudado. O guardião havia desaparecido. Não, ele estava dentro de Martim. Algo em seu interior havia despertado, e Anita percebeu. Ela o olhava com uma mistura de assombro e medo. Você, já não é só você. Martim quis protestar, mas então ouviu. Um eco em sua mente, uma voz que não era sua, mas que falava de dentro dele. A escuridão se ergue, e somos sua última esperança. Os cristais nas paredes começaram a se estilhaçar. O templo tremeu, como se algo nas profundezas da terra houvesse decidido despertar de seu sono. Anita segurou seu braço. Precisamos sair daqui. Agora. Martim assentiu, mas no fundo sabia que fugir não seria suficiente. Não mais. O chão sob eles estremeceu quando o templo começou a desmoronar com um estrondo ensurdecedor. Martim sentiu o tremor sacudir seus ossos, como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra ele. Poeira e escombros caíram do teto, estilhaçando-se no chão em 1000 fragmentos afiados. Anita o puxou com força, seus dedos se fecharam com firmeza ao redor de seu pulso. Corre! Gritou, mas Martim mal conseguia se mover. Suas pernas pareciam estranhas, como se já não lhe pertencessem, como se fosse um estrangeiro dentro de seu próprio corpo. A voz em sua cabeça ainda estava lá. Um sussurro persistente que se infiltrava em sua mente como tinta negra sobre pergaminho. A escuridão se ergue. Você não pode fugir. Pois eu vou tentar mesmo assim, droga. Rosnou Martim, embora soubesse que a voz não responderia. Ou talvez sim. Um calafrio percorreu sua pele quando a lança em sua mão voltou a vibrar. Palpitava como se quisesse lhe mostrar o caminho, e sem pensar, ele seguiu seu chamado. Anita já havia alcançado um arco de pedra, além do qual se filtrava uma luz pálida. Uma promessa de liberdade. Mas antes que pudesse atravessá-lo, uma sombra rasgou o ar. Um lampejo escuro, quase intangível, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. Um golpe gélido atingiu o peito de Anita, lançando-a pelos ares. Seu corpo colidiu contra uma coluna com um ruído seco. Ela soltou um arquejo e desabou de joelhos. O que diabos foi isso? Exclamou Martim, virando-se com o coração disparado. A sombra se movia em ondas, uma massa disforme que emergia da poeira e dos escombros caindo ao redor. Então, lentamente, contornos começaram a se formar. Uma figura de olhos vermelhos brilhantes, envolta em farrapos negros que se agitavam como fumaça. Uma voz ecoou pela sala, profunda e vibrante, como se viesse das entranhas da terra. Você despertou, rosnou a criatura. E isso significa que chegou a hora de devorá-lo. As mãos de Martim se fecharam com força ao redor da lança. Algo dentro dele gritava para correr, mas outra parte, uma parte que não era inteiramente sua, sabia que isso não era uma opção. Ele teria que lutar, ou cairia. As sombras ao redor da criatura começaram a se contorcer, pulsando como um ser vivo que respirava. Martim sentiu uma presença gélida se espalhando pela sala, deslizando por sua pele, se infiltrando em seus ossos. Anita tossiu, forçou-se a ficar de pé e agarrou sua arma, mas seus movimentos estavam mais lentos do que antes. O impacto a afetara mais do que ela estava disposta a admitir. Martim, murmurou, a voz rouca, mas firme. Temos que detê-lo. Ele quis responder, mas a criatura já se movia. Lançou-se contra ele, um turbilhão de escuridão e loucura, e Martim ergueu a lança sem nem saber o que estava fazendo.
Um brilho de luz ofuscante brotou da ponta da arma, rasgando as sombras como uma lâmina de pura energia. A criatura gritou, sua forma tremeu e se distorceu, como se não tivesse sido feita para resistir à luz. Mas não recuou. Em vez disso, avançou com ainda mais fúria. E então, Martin sentiu algo fluindo através de seu corpo, um poder que não lhe pertencia, mas que agora estava enraizado nele. Seus dedos formigavam, seu coração retumbava em seu peito, e antes que pudesse pensar, seu corpo se moveu por conta própria. A lança já não era apenas um pedaço de metal em sua mão. Ela estava viva. Girou sobre si mesmo, um reflexo, um instinto que nunca havia aprendido, mas que agora parecia tão natural quanto respirar. A lâmina cortou o ar, e com ela explodiu uma luz que preencheu a sala. A criatura soltou um grito dilacerante. Seu corpo de sombra se rasgou em vários pontos. Farrapos de escuridão se dispersaram como se estivesse prestes a se desintegrar. Mas não foi o suficiente. Ainda não. Os fragmentos da sombra se reagruparam, se comprimiram, tornaram-se mais densos, mais fortes. Os olhos vermelhos ardiam com ódio. Nada mal rosnou a voz, mas isso não basta. De repente, Martin sentiu um puxão brutal. As sombras o sugaram para frente. Seus pés perderam o contato com o chão e ele foi arremessado pelo ar com uma força esmagadora. Um aperto gelado envolveu seu peito, roubando-lhe o fôlego. E então, tudo ficou escuro. Um instante. Uma eternidade. Um estado entre o sonho e o pesadelo. Imagens piscaram em sua mente, memórias que não eram suas. Guerras antigas, guerreiros com lanças enfrentando uma escuridão voraz. Um nome, sussurrado, ecoando através do tempo. O herdeiro. Uma luz na escuridão. Uma lança em chamas. E então um grito nítido, urgente. Martin, acorda. Ele arfou e sugou o ar quando seu corpo colidiu com o chão. Anita estava ajoelhada ao seu lado, sacudindo-o pelos ombros. Seu rosto era apenas uma silhueta borrada contra a luz oscilante que descia do teto. O tempo ainda tremia, mas algo havia mudado. As sombras haviam recuado por enquanto. Mas Martin sabia que aquela coisa ainda estava lá, à espreita, esperando. E não pararia até tê-lo. Ele se levantou com esforço, apertando a lança com mais força. Temos que acabar com isso, disse, com uma voz mais firme do que realmente sentia. Anita sentiu, o olhar decidido. Então vamos fazer isso. A luz da lança brilhou novamente, mais forte do que antes. E à distância, as sombras começaram a se mover. A batalha apenas começava. As sombras se contraíram, uma escuridão pulsante que se enrolava nas bordas da sala, como se esperassem o momento perfeito para atacar de novo. O coração de Martin martelava. A lança em sua mão vibrava, como se sentisse o perigo iminente. Anita estava ao seu lado, a respiração irregular, os músculos tensionados. Temos que fazer isso agora, murmurou. Seus olhos âmbar brilhavam. Antes que se regenere por completo. Martin quis responder, mas então aconteceu. A escuridão investiu contra eles, uma onda furiosa de frio absoluto, mais rápida do que esperava. Anita ergueu a espada, mas foi apenas um instante lenta demais. As sombras a agarraram, se enroscaram em seus braços, arrastando-a para trás com uma força brutal. Ela gritou, lutou para se libertar, mas era como se a escuridão tivesse sua própria gravidade. Anita! A voz de Martin foi apenas um eco no caos. Sem pensar, ele lançou a lança para frente, e uma explosão de luz ofuscante irrompeu da ponta. A energia cortou a escuridão como uma lâmina, atingindo as sombras que prendiam Anita. Com um grito distorcido, elas recuaram, retorcendo-se como se a luz as queimasse. Anita arfou, caiu de joelhos. Mas estava viva. Martin não teve tempo para alívio. As sombras se reagruparam, recuando na penumbra, retorcendo-se como se analisassem a situação. E então, uma voz surgiu, profunda e antiga, sem som e, ainda assim, ressoando em cada canto da sala. Você acha que venceu. Mas não entendeu nada. Um arrepio percorreu a espinha de Martin. As sombras começaram a tomar forma novamente, mas desta vez eram maiores. Seus olhos vermelhos ardiam como brasas na escuridão. E então começaram a se dividir. 2, 4, 8. Cada vez mais seres emergiam da massa original, cada um com olhos em chamas, cada um com sua própria vontade.
Isso não é bom, murmurou Martim. Anita se levantou com dificuldade e limpou o sangue dos lábios. Não bom é pouco. As criaturas se moveram. Suas formas oscilavam, às vezes sólidas, às vezes amorfas, como se estivessem presas entre dois estados. Cercaram Martim e Anita lentamente, com uma paciência ainda mais assustadora que um ataque direto. A lança na mão de Martim pulsava. Ele não sabia como, mas podia sentir o que ela dizia. Não fugir. Não esperar. Atacar. Ele ergueu a arma, e desta vez não deixou a luz esperar. Com um grito de guerra, avançou. As sombras sibilavam enquanto o cercavam, seus corpos se transformando em lanças afiadas que disparavam contra sua carne. Martim sentiu o puxão da escuridão, o vazio gelado que o rei vindicava. Mas a lança em sua mão ardia mais forte do que nunca, como se fosse guiada pelo próprio destino. Com um giro poderoso, libertou a luz. Uma onda de energia pura varreu a sala, atravessou as sombras, dilacerando suas bordas. As criaturas soltaram gritos estridentes, suas formas tremularam, desmoronando-se em partículas dançantes que se dissiparam no nada. Mas não foi o suficiente. O núcleo da escuridão permanecia, um centro pulsante de ódio, um vazio devorador. Você não pode me destruir, retumbou a voz ancestral. Sou mais antigo que o tempo. Sou aquilo que espreita nas sombras. Sou inevitável. Martim cambaleou, a luz da lança vacilou. Ele podia sentir. Não duraria para sempre. A escuridão era infinita. Ele era apenas um homem. Apenas um homem. Seu olhar deslizou para Anita, que permanecia ao seu lado, espada erguida. Apesar de todas as batalhas, dos ferimentos, da ameaça impossível que enfrentavam, ela não recuava. E de repente, ele entendeu. Não estava sozinho. A lança nunca fora apenas uma arma. Era um símbolo. Uma ponte. Uma conexão. Anita! Gritou, estendendo a mão. Ela não hesitou nem por um segundo e a tomou. E no instante em que seus dedos se entrelaçaram, aconteceu. Uma luz explodiu deles, não apenas da lança, mas de ambos. Um turbilhão de energia pura, mais brilhante que qualquer sol, atravessou a escuridão. As criaturas sombrias gritaram em agonia, suas formas se dissolveram, desvanecendo-se como fumaça ao vento. O núcleo escuro tremeu, se contraiu, lutou contra a luz. Isso é impossível. São mortais. Não podem. As palavras da escuridão se extinguiram no resplendor. Com o último grito desesperado, foi despedaçada, dispersa em todas as direções, até que nada restou. Apenas silêncio. O templo estremeceu uma última vez. E então, uma calma antinatural tomou conta do lugar. Os cristais nas paredes piscaram fracamente antes de se apagarem, como se tivessem cumprido seu propósito. Martim arfou. Seu corpo estava pesado, suas pernas prestes a ceder. Mas quando olhou para Anita, reconheceu a mesma sensação em seus olhos. Tinham sobrevivido. A lança estava fria em sua mão. O poder havia desaparecido. E, no entanto, ele se sentia mais forte do que nunca. Anita se aproximou, olhando-o com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Respeito, alívio, talvez até orgulho. Você conseguiu, disse ela, finalmente. Martim riu, exausto. Tive ajuda. Anita retribuiu o sorriso. E, sem dizer mais nada, caminharam juntos para fora das ruínas do templo, em direção a um mundo que esperava por seu retorno. Um mundo que já não era o mesmo. E Martim sabia. Ele também não era.